Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos ao vivo. Bonjour, sejam todos bem-vindos, pelotão do 459, nesse domingo maravilhoso. Bora tocar o terror na terra, bora colocar pressão nesse sol. Já escreve aí, eu despertei. Quem já acordou, quem já levantou da cama, não é só abrir os olhos na cama, não. Porque existe uma diferença entre acordar e despertar. Você acorda, você abre o olho, mas você desperta quando você levanta da cama. Eu despertei, já estou colocando aqui pressão no sol. Aqui em Paris já é 10 horas da manhã, mas aí no Brasil está amanhecendo o dia. Hoje eu estou fazendo aqui embaixo a live. Olha aqui. Olha esse sol, gente. Aqui em Paris já é no meio da manhã. Vocês não estão entendendo. E eu sei que aí o dia está amanhecendo. Então, bora tocar o terror nessa terra, bora fazer o melhor domingo da nossa vida. E vocês sabem que a semana começa hoje, né? Vocês sabem que é domingo, não é segunda-feira. Então, já vamos colocar uma energia positiva nessa semana. Eu já quero profetizar aqui na vida de vocês que vocês vão viver uma semana de respostas. Aquilo que você está buscando, sabe? Aquela resposta que você tanto espera vai chegar nessa semana. Portas vão se abrir nessa semana. Coisas que você está esperando vai acontecer. Eu declaro uma semana de aceleração. Eu estou orando muito isso para Deus. E eu sei que a gente está vivendo um tempo de aceleração. Eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas, gente, coisas que demorariam, assim, um ano, sabe? Meses estão acontecendo em dias. A gente está aqui, ó, remindo o nosso tempo, abreviando os dias. As coisas estão acontecendo muito rápido, muito rápido. Então, que seja uma semana de aceleração, que seja uma semana onde você tenha clareza, discernimento. Vamos abençoar essa semana e eu profetizo isso sobre a vida de vocês, tá? Uma semana de conquistas sobrenaturais. Aquilo que estava emperrado, aquilo que estava demorando para poder sair, vai desembolar nessa semana. As coisas vão fluir, Deus vai trazer olhos espirituais para muitos aqui, para conseguir enxergar algo que não estava enxergando. Deus vai conectar novas pessoas e vai desconectar também aquelas que não faz sentido mais andar com você, aquelas que nem tem que estar mais do seu lado, que estão atrasando o seu propósito. E agora ele vai conectar aquelas que estão alinhadas com o que você veio viver. Tem pessoas que a gente conhece, mas tem algumas que Deus nos apresenta. E quando a gente conhece pessoas que Deus nos apresenta, a nossa vida parece que ganha um outro brilho. Parece que ela realmente liga o acelerador e as coisas começam a acontecer. Então é isso que eu declaro para vocês. Eu desejo mesmo, de coração, que vocês se conectem com pessoas que estão alinhadas no seu propósito. Pessoas que Deus vai apresentar para você nessa semana. E eu vou receber os testemunhos lá na sexta-feira. Vocês me contam. Abre o teu coração. Hoje nós vamos falar de um princípio poderoso. Vou falar um negócio para vocês. Eu trouxe passagens bíblicas para poder testificar para vocês o poder da atração. E que a atração existe. E que nós atraímos muitas coisas que acontecem na nossa vida. E eu vou contar testemunhos meus. Sabe o que eu amo falar sobre o princípio da atração? Porque eu vivo esse princípio. Porque ele já aconteceu e é real na minha vida. Se eu fosse contar só os meus testemunhos aqui sobre esse princípio, eu ia ficar aqui até amanhã. Porque é algo assim, sobrenatural. É algo que é só Deus mesmo. Mas quando você alinha, precisa haver um alinhamento do seu coração, das suas vontades com a vontade de Deus para a tua vida. E se você pedir, sem duvidar, se você começar a agir, tendo certeza que aquilo já aconteceu, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que pode acontecer. E aí você vai olhar para a vida e vai falar assim, não é possível. Tem hora que a gente não acredita. Fala, não, Deus, não é possível. Eu pensei nessa pessoa, essa pessoa me ligou. Já aconteceu isso com vocês? De verdade? Você pensou naquela pessoa, aquela pessoa te ligou, você orou por uma coisa, deu alguns dias, o negócio aconteceu, você pedindo assim uma clareza de algo, de uma hora para outra vem um insight e você fala, putz, é isso que estava faltando, era isso que eu estava precisando. Ou você já visualizou algo que você queria muito e você orou e aquilo depois aconteceu. Gente, de verdade, isso acontece comigo o tempo todo. Isso acontece comigo. Inclusive, aconteceu comigo para alugar essa casa aqui em Paris.
Quando eu vi essa casa pelo Airbnb, né, o site que a imobiliária me mandou, ela me mandou várias casas, mas na hora que eu vi essa, eu falei, é essa. E eu comecei a orar sem duvidar. E eu comecei a profetizar, comecei a visualizar. Eu vou contar para vocês aqui os 5 passos. A gente chama de passos mágicos. Mas por quê? Porque se você dominar esses 5 passos, você domina o princípio da atração. Você vai começar a viver uma vida diferente, alinhado com o que Deus tem para você, alinhado com o que o Senhor planejou, e aí é só fluir. Eu lembro que eu queria muito trabalhar na plataforma do Pablo. Eu morava em Belo Horizonte, eu era gerente de banco. Olha que doideira. Escuta isso. E aí eu cheguei e comecei a escutar o Pablo, o 459, como, gente, de verdade, uma live como essa aqui me salvou. Me arrancou da lama, me fez enxergar coisas que eu não enxergava. Por isso, leve a sério um 459. Se eu estou aqui na França hoje, como a líder, né, CVO da plataforma global da França, sócia do Pablo, se eu estou onde eu estou, é porque um dia um 459 desse me levantou. Eu estava aí, ó, desse ladinho que vocês estão. E isso tem quanto tempo, Ana? 3 anos. Nem é tanto tempo assim. Então, eu quero aqui declarar sobre a vida de vocês essa mudança extraordinária. Que da mesma maneira que eu consegui, vocês também conseguem. Da mesma maneira que a minha vida mudou com uma live como essa, a sua também pode mudar. E eu não estou falando isso para romantizar nada. Eu estou falando algo que é real, que aconteceu comigo. Eu não mudei por causa de uma mentoria, eu mudei por causa de um 459, uma live gratuita. Eu nem precisei de pagar, depois eu paguei, lógico. Vários cursos, método IP, eu fiz já 30 e tantos. Os 2 primeiros eu paguei mesmo, eu investi. O resto eu já era executiva do Pablo. Mas, antes disso, foi um 459. Foi aí, ó, sentadinho igual vocês estão, desse, desse lado aí. E eu comecei a escutar o 459 e eu ia trabalhar. Eu trabalhava no banco, CLT, carteira assinada há 15 anos. Chegava no banco, eu não conseguia mais ficar ali. Gente, de verdade, eu fazia acatamento de cheque, eu atendia cliente, eu estava no maior cargo de gerência, eu tinha responsabilidade no banco. Eu era gerente de grandes estatais. A minha carteira era de milhões. Eu não podia ficar, né? Eu tinha muita responsabilidade. E eu chegava ali no banco, eu falava, Deus, isso aqui não é para mim. Eu lembro que eu ia para o banheiro, colocava um fone de ouvido e ficava escutando as lives do Pablo, chorando e falando, Deus, isso aqui não é o meu lugar. E teve um belo dia, no 459, eu escutava as lives do Pablo 9 horas da manhã, quando eu estava no banco. Ele fazia umas lives do carro, eu não sei quem lembra dessas lives. Eu escutava o 459 em casa, tomava banho e ia para o banco daquele jeito. Vocês não ficam assim, não, gente, quando vocês escutam um 459 e tem que trabalhar? Passar CLT, vocês não chegam lá querendo comer quina de parede, não? Não é possível. Eu chegava naquele banco e falava, isso aqui não é para mim mais não, porque minha mente começou a abrir, meus olhos, eu comecei a enxergar. Sabe aquela cegueira? Deus começou a tirar os véus dos meus olhos e eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava antes. E na hora que eu cheguei no banco, eu falei, Deus, isso aqui não é mais para mim. Não é possível que eu estou fazendo aqui. É como se você não se sentisse mais pertencente àquele local. E aí eu comecei a questionar e falei, isso aqui não é para mim mais. E o Pablo uma vez fez uma visualização. Quem é que faz o boot? Vocês têm que levar o boot mais a sério, gente. Estou falando de verdade. Vocês precisam levar o boot mais a sério. E aí eu fui comecei a fazer, ele fez um boot, e nesse boot ele levou a gente para visualizar todos nós, chegando na plataforma lá de Alphaville. E eu visualizei, eu entrando na plataforma, eu olhando aquele pé direito. Gente, foi tão real, mas foi tão real aquela visualização. E depois eu soltei um já é. Eu entrei no Google, eu joguei o endereço da plataforma, eu imprimi, porque o Google, ele passa uma foto, né? Você consegue ver foto. E eu imprimi a foto da plataforma e eu coloquei do lado do meu computador. E todos os dias, enquanto eu trabalhava, fazia acatamento de cheque, atendia cliente, eu ficava olhando para a foto da entrada da plataforma, fechava os olhos e visualizava aquilo todos os dias, enquanto eu trabalhava no banco. Ana, quanto que foi? Qual que foi o período, né? Quanto que demorou? 3 meses. Desde quando eu fiz essa visualização, até eu estar entrando na plataforma para trabalhar, foram 3 meses.
E no dia que eu entrei na plataforma, contratada, eu comecei a trabalhar lá na editora da Elis. Quando eu entrei na plataforma, 3 meses depois que eu fiz a visualização, eu olhei para aquele teto, eu olhei para aquele pé direito, desculpa, eu olhei para aquele pé direito alto. Eu lembro até hoje de eu botando o pé na plataforma. E meu coração dizia: você já viveu isso. Você já veio aqui. Isso aqui, você está materializando aquilo que você já visualizou. Se vocês levarem a sério a lei da atração, as coisas vão começar a acontecer na sua vida de uma maneira extraordinária. Escreve o que eu estou dizendo. Quando eu cheguei na plataforma e eu comecei a olhar, eu olhei aquele pé direito e eu entrei, e aí eu participei de reuniões com o Pablo, e eu vi aquilo ali que eu via só pela internet. Eu falei, gente, é real. O princípio da atração, ele é real. Eu visualizei isso daqui, eu orei, eu profetizei, eu declarei, eu escrevi que eu estaria aqui. 3 meses que demorou, eu já estou trabalhando aqui dentro. Ana, foi só isso? Gente, eu posso ficar aqui o dia inteiro contando. Essa casa foi o princípio da atração. Para eu trabalhar no banco, eu tinha acabado de engravidar, eu ganhei o Bernardo, eu trabalhava como estagiária no banco. E eu fiquei grávida. Eu tive que sair, porque a estagiária não tem vínculo empregatício. E eu ganhei o meu filho, né? Eu engravidei com 19 para 20 anos. Eu casei muito nova, casei com 19, 20 anos também. Então, eu e meu esposo, a gente fez 20 anos que a gente está juntos agora. Aí eu saí do banco, porque eu tive que ganhar o meu filho. Né? O B nasceu. Quando deu 6 meses, eu não dá para contar essa história aqui, que essa história é poderosa demais, gente. Eu visualizei. Eu cheguei e falei, agora que meu filho nasceu, eu não quero ser mais estagiária. E eu não quero trabalhar como caixa, eu quero ir para gerência. Eu tinha 20 anos. Eu era uma jeca da roça. Eu não sabia nem falar, nem falar. Mas eu queria ser gerente, porque eu queria ganhar mais. A gente casou, estava no nosso apartamento. E aí eu lembro que eu fui conversar com o superintendente do banco, porque minha mãe era gerente desse mesmo banco, e ela conhecia todo mundo. E eu lembro que esse gerente olhou para mim e falou assim, você, tipo assim, quem que você acha que você é, menina? Eu tinha 20 anos de idade, uma menina. E eu virei para ele e falei, eu quero ser gerente. Aí ele falou, para você ser gerente, você tem que fazer uma prova, que chama CPA 10, que é uma certificação bancária. E essa prova era daqui 10 dias, depois desse dia. Pois eu passei dia e noite estudando, para passar na prova. Resumo, eu passei na prova. 10 dias, quando eu passei na prova, eu cheguei no outro dia lá no banco, com um certificado na mão, que eu tinha passado na prova. Gente, esse diretor olhou para mim e falou assim, você é danadinha, porque ele nunca acreditou que eu ia passar naquela prova. Mas aí começa o princípio da atração na minha vida. Eu nem sabia desse princípio, mas eu já usava. E tem muitos de vocês que não conhecem, mas já usam esse princípio na vida de vocês. Acreditem. Naquela época, eu tinha 20 anos de idade. Eu não tinha discernimento que eu tenho hoje. Mas eu comecei a visualizar, eu já trabalhando no banco. Eu comecei a orar, comecei a profetizar. Gente, era incrível. Eu comprei um terninho para mim. Eu fiz o CPA 10, mostrei pro diretor do banco e falei para ele. Aí ele falou, olha, quando tiver uma vaga, a gente te liga. E eu voltei para casa. E foi exatamente 3 meses. A mesma coisa da plataforma. Foram 3 meses, do dia que eu conversei com ele, no dia que ele me ligou falando que a vaga estava disponível. Só que nesses 3 meses, eu tinha certeza que a vaga era minha. Eu comecei a visualizar, eu orava, eu profetizava, eu vestia a roupa de gerente de banco, eu comprei um terninho. Eu andava de salto na minha casa. Eu fingia que eu estava atendendo as pessoas. Gente, é algo surreal. A atração, deixa eu contar para vocês, não é só você falar, não é só você, então eu vou falar que eu vou ser rico, eu vou ser rico. Isso é balela, tá? Isso é coisa que esse povo fala aí que não tem nada a ver. Tem que ler na Bíblia. O que está escrito na Bíblia? Aquilo que você pedir de todo o coração, sem duvidar. O maior problema é que as pessoas duvidam. Sem duvidar, você receberá. Eu vou trazer aqui as passagens bíblicas para você começar a colocar o princípio da atração na sua vida. Hoje eu vou ensinar isso para vocês. E você vai começar. E aí, Ana, como que aconteceu? Porque eu alinhei o meu coração a propósito de Deus. É aí que tá. Muitas vezes, quando você quer algo, visualiza algo que é só para o teu bem, que é egoísmo, que é vaidade, isso não vai chegar. Tem pessoas que falam assim comigo, então tá, Ana, então eu vou visualizar aqui, eu vou declarar que eu quero uma Porsche.
A Porsche não apareceu. Isso aí, sabe, é coisa de gente ignorante, de verdade. E vocês não são ignorantes nesse nível. Não é você falar, eu vou ter uma Porsche e ela vai aparecer na sua casa. Não é você falar, eu vou ter, isso não existe, tá? Isso é balela. Agora, eu vou trazer para vocês aqui o princípio real, o que está na palavra de Deus e aquele que realmente, se você alinha, você vai começar a usufruir disso. Você vai receber. Por isso que muitas vezes as pessoas pedem algo que é só por vaidade, entende? Que só quer aparecer. Só quer, eu quero uma Porsche para poder vingar daquela pessoa. Eu quero isso aqui para o pessoal poder me achar importante. Isso aí é ego puro. É egoísmo. Ana, como é que eu alinho meu coração ao de Deus e eu sei que é vontade de Deus? Quando aquele pedido, quando aquela oração não for só para abençoar a sua vida. Pega isso, gente. Quando aquilo que você está pedindo a Deus é para abençoar não só você, mas a sua família, mas outras pessoas, quando aquilo faz parte do plano de Deus, você acelera as turbinas. As coisas começam a acontecer. Então, não é só. Eu falo muito que precisa que a gente tem que olhar muito a intenção do coração. Entende? A Luciana colocou, precisa ser intencional. A intenção do seu coração. O porquê que você está querendo isso? Né? Por vaidade, às vezes Deus não te entrega, não é porque Deus quer te punir, não. É porque Ele sabe que isso não tem nada a ver com o seu propósito. É porque Ele sabe que isso aí é só para poder massagear o seu ego. Entende? Agora, quando aquilo é para te abençoar, para abençoar a sua família, quando aquilo não vai fazer mal para ninguém, não tem essa intenção de vingança, sabe? De vaidade, Ele vai te entregar. E aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes você já parou para se perguntar por que as coisas não estão fluindo na minha vida? Por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Ou por que você tem atraído pessoas erradas? Por que os mesmos ciclos estão se repetindo? Ana, parece que a minha vida, as coisas continuam como se fosse, né, é cíclico. Como se eu nunca saísse desse looping. E na hora que eu acho que eu vou sair, acontece de novo. E na hora que vai acontecer, vem à tona de novo. Por que parece que a nossa vida está travada? Parece que seus sonhos estão estagnados. E a sua fé? Parece que a fé está cada vez mais fraca. Será que nós estamos colhendo exatamente aquilo que temos semeado dentro de nós? A boca fala o que o coração está cheio. O que tem saído da sua boca? O que você tem falado, profetizado? É murmuração? É reclamação? Eu falo muito para as pessoas que aquilo que você atrai na sua vida é o que você está emanando. Então, se você está atraindo coisas ruins, cuidado com as sementes que você está jogando no mundo. Por quê? Porque aquilo que eu dou é o que eu recebo. O que eu estou emanando é o que está chegando para mim. Então, você vai atrair o que está saindo de você. O que está saindo de você? É esperança? É fé? É coisas boas? É pensamentos positivos? Imagina aquela pessoa que só murmura, que só reclama. Quando eu falo que vocês precisam sair de perto de pessoas que só reclamam, não é porque eu sou ruim, ou porque você, né? Ai, Ana, você quer que eu fique longe das pessoas, né? Eu vou afastar das pessoas? É porque isso vai ser bom para você. Andar perto de pessoas, ficar perto de gente que só murmura, que só reclama, que só vê coisa ruim, aguarde o que vai acontecer. Porque você vai atrair. Exatamente, a gente é produto do meio, né? O meio que você está inserido. Por isso que quando alguém muda o ambiente, parece que a pessoa muda. Muitos de vocês ainda não estão brilhando porque você está num ambiente que está te ofuscando. Um ambiente que está te pesando. Um ambiente que ao invés de te colocar, né, colocar luz, está te colocando sombra. E às vezes falta só você mudar o ambiente para você poder começar a brilhar de novo. Então, tome muito cuidado com as pessoas que vocês têm andado, tá? Com o ambiente que você tem inserido, que você está inserido. Por quê? Porque muitos ambientes vão dizer dos nossos comportamentos. O ambiente é a mão invisível do seu comportamento. Então, andar com pessoas positivas, né? Andar com pessoas alto astral,
Andar com pessoas que têm fé vai aumentar a sua fé. Vai melhorar a sua energia. Será que nós estamos colhendo exatamente aquilo que nós temos semeado dentro de nós? A verdade é que nós somos o que nós pensamos. A palavra de Deus diz, assim como tu pensas, assim você é. Então, os nossos pensamentos são sementes. As nossas palavras são sementes. E o que você tem plantado através da sua fala, através dos seus pensamentos? É medo? É insegurança? É incredulidade? É dúvida? A dúvida é do inimigo. E se não dá certo? E se eu não conseguir? E se eu não for capaz? Lembra quando Jesus foi tentado no deserto? O que o inimigo fez? Começou a tentar Jesus. E se? Se você é filho do homem, e se a palavra de Deus diz, salte daqui, transforma essa pedra em pão. Você não está com fome? Ele começou a usar o se. O se é a dúvida. E o que o inimigo faz para te parar? Coloca dúvida dentro da sua mente. E se não der certo? E se você não conseguir? E se? Toma muito cuidado, gente. Toma muito cuidado com os seus pensamentos. Toma muito cuidado com aquilo que você fala. A palavra cria. A palavra é semente. Eu já vi, isso já aconteceu comigo. E também de pessoas levantarem para profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu marido e as coisas começarem a mudar só com o poder da palavra. Você começa a atrair coisas boas quando você começa a profetizar coisas boas. Ana, mas é assim? Só começa a fazer. Só começa e depois você me conta. Então eu quero trazer para vocês a lei da colheita. Não se surpreenda com a colheita se você está semeando coisas ruins. Ana, então peraí. Para eu mudar aquilo que chega até mim, eu preciso mudar o que sai de mim. Bingo. Se os seus resultados, se você olha para a tua realidade e ela não está do jeito que você deseja, você precisa mudar em você. Você tem que mudar a maneira como você está se relacionando com a vida. Muda as suas sementes. Muda aquilo que sai de você. A Bíblia já nos alerta. Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Aonde que está isso, Ana? Provérbios 23, 7. Ou seja, a sua realidade externa é um reflexo da sua realidade interna. Então, eu não posso e eu não devo me preocupar só com o que chega até mim. Eu preciso me preocupar com o que está saindo de mim. Porque aquilo que está saindo de mim vai voltar. A semeadura e a colheita. A sua realidade externa é um reflexo do que acontece aqui. E a sua vida hoje é o resultado direto daquilo que você tem alimentado na sua mente, no seu coração. Aquilo que você tem falado. É isso que você vai atrair. Alguém colocou aí, né? Nós somos um imã. Às vezes você não leva isso muito a sério. Você ainda se coloca numa posição de vítima. Você acha que as coisas acontecem com você por acaso. E não é por acaso. Você não é vítima. Se está acontecendo algo na sua vida, algo que você não aceita, algo que é ruim, você precisa mudar o que está emanando de você. Muitas vezes nós dizemos que temos fé, mas no fundo, nós estamos sendo guiados pelo medo. E que não existe fé. A gente até fala, mas na hora realmente de se posicionar com fé, nós recuamos. Nós vamos lá para o si. A gente ainda duvida. Nós falamos que confiamos em Deus, mas estamos tomando decisões baseadas no medo, no desespero, na condição. Nós declaramos que queremos viver o novo, mas seguimos pensando como quem ainda está preso, ainda está olhando para o passado. E eu quero te convidar hoje a fazer uma escolha, a tomar uma decisão. Troque a sua reclamação pela gratidão. Troque o seu medo pela confiança. Troque o caos pela paz. Ninguém está aqui nessa live por acaso. Deus quer te lembrar que é possível viver uma nova vida, mas tudo começa em você. Se você mudar a sua mente, você muda a sua vida.
Se você mudar aquilo que sai da sua boca, você muda a sua vida. Se você mudar os seus ambientes, você muda a sua vida. Se você renovar a sua fé, você vai atrair o céu para a sua história. E hoje é dia de parar, de atrair o que não te pertence, de atrair coisas ruins e começar a manifestar aquilo que Deus já sabe a seu respeito, já escreveu ao seu respeito. E a pergunta que eu faço é essa: você está pronto para mudar o que você pensa? Você está pronto para mudar o que você vive? Você está pronto para aumentar a sua fé e começar a viver de maneira diferente, posicionado, com intenção, e começar a profetizar coisas boas a seu respeito? Aquilo que você semeia em pensamento, você colhe em realidade. Onde é que está isso, Ana? Anota aí, Gálatas. Gálatas 6, no versículo 7. Tudo que o homem semear, isso também ele colherá. E eu vou trazer aqui só passagens bíblicas para testificar para vocês o princípio da atração. E que você pode atrair, como eu atraí o emprego no banco, como eu atraí. Gente, olha que coisa louca, lá no banco, eu fiquei 3 meses orando, visualizando, profetizando. Eu não tinha dúvidas. Eu não tinha dúvidas. É um negócio assim, de louco. 3 meses depois, o meu chefe me liga, lá do banco, falando que surgiu uma vaga. E eu fui trabalhar exatamente na agência que eu queria trabalhar. Eu vou ensinar para vocês aqui os 5 passos para vocês poderem viver isso. Foi o que eu fiz naquela época. E o que eu faço até hoje. E se você colocar esses passos, colocar em prática, porque não adianta só você mentalizar e declarar, tem que se posicionar, tem que fazer acontecer, tem que sentir. Eu vou dar a chave para vocês. Precisa sentir, precisa passar pelo crivo emocional. Você precisa viver aquilo, porque a sua mente, ela não sabe se aquilo é real ou imaginário. Por isso que assim como tu pensas, assim você é. Tem um experimento, eu não sei quem aqui já assistiu esse experimento, de um homem sentado numa cadeira, como eu tô aqui agora. Ele sentado, parado, eles colocaram vários eletrodos na mente daquela pessoa, eletrodos no pulso, em todo o corpo da pessoa. E ele fechou os olhos. E ele começou a visualizar, olha o poder do Butch. Ele começou a visualizar ele andando uma maratona, correndo uma maratona. E a pessoa ia falando para ele: você agora está correndo uma maratona. Começa a correr, deu a largada. E você está correndo, passa uma pessoa, você acelerou. Gente, de verdade, ele parado assim, ó, parado. Ele não saiu da cadeira, pois todo o organismo dele começou a dar sinais. O coração dele disparou, a respiração ficou ofegante. Todos os sinais dele mudaram. O corpo dele é como se ele realmente estivesse correndo. Foi um negócio surreal, é tão real, porque a sua mente não sabe se aquilo está acontecendo, se você está correndo de verdade ou se aquilo você está só visualizando. Se você sentiu, se passou pelo crivo emocional, aconteceu. Por que o Pablo, quando ele faz o boot com vocês, ele fala assim: visualiza você aqui. Agora visualiza você pegando a chave. Visualiza você abrindo a porta. Respira. Declara comigo assim: a partir de hoje, eu nunca mais retrocedo. Respira. Sente uma energia que você nunca sentiu antes. Se posiciona. Aí no final, ele manda você esfregar as mãos e falam: já é. O que é o já é? Já aconteceu. Eu já fui, eu visualizei, eu declarei, já aconteceu, não tem mais volta. A minha mente já foi. Por isso que primeiro você acessa, depois você toma posse. O teu corpo, ele não consegue ir aonde a sua mente já não foi. Primeira coisa, eu preciso visualizar tudo o que aconteceu na nossa vida, tudo o que aconteceu na sua vida, você pensou antes. E não só na sua, de todo mundo. Tudo que foi criado começou primeiro na mente. Primeiro eu pensei, depois eu declarei. Aquilo aconteceu. Mas primeiro começou aonde? Na minha mente. Aquilo era um pensamento, era uma ideia. Então, primeiro era uma ideia, e aquela ideia que veio na minha mente
foi concretizada. Esse é o poder. O poder que tem esse princípio da atração. Por isso que, quando o Pablo fala do boot, ele está falando, se você soubesse o poder que tem isso, vocês iam fazer o boot todo dia. Ele está falando porque ele entende. Visualiza. Visualiza você lá. Visualiza aquilo já acontecendo. Visualiza a vida que você quer viver. Só que aí vem o último passo. Eu vou falar aqui os 5 passos. Enquanto a gente vai tocando a live, eu vou dando os exemplos e as passagens bíblicas. Então, Ana, qual que é o primeiro passo? Anota aí. Mentalizar. Mentalizar. Então, é o primeiro passo. O que é o mentalizar? É como se fosse uma tela mental mesmo. Você está aqui com o seu córtex, é como se saísse daqui, tipo aquelas telas de cinema, sabe? Você projeta uma tela na sua frente e você mentaliza coisas que você quer viver. E você ali começa a mentalizar. O que você quer viver? É uma tela mental. Ana, eu quero escrever um livro, eu quero ser um palestrante, eu quero abrir uma empresa XYZ, eu quero ter uma família, eu quero engravidar para algumas mulheres, né? Quer ter filhos, eu quero que a minha empresa cresça, enfim, o que você quer viver? Né? Mentaliza ali, é como se eu trouxesse para você uma tela em branco, e eu falasse, escreve aqui o que você quer viver, ou desenha, né? Coloque aqui nessa tela em branco. E você começa ali a mentalizar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é quando você começa a escriturar. O que é o escriturar, Ana? É quando você escreve. Quem aqui já teve aqueles cadernos que você escrevia uma carta para o seu eu do futuro? Quando você escrevia, né, o que você quer viver, um caderno de gratidão. Ana, é importante a gente escriturar. Deixa eu contar algo para vocês. A Bíblia, ela é uma... O que aconteceu? As pessoas naquela época, elas viram os milagres, elas presenciaram. Mas imagina se elas não tiverem registrado. A Bíblia é um grande registro das coisas que aconteceram. Ana, é importante registrar quando você nasce. O que eu faço com a sua vida? Quando você nasce, a primeira coisa que seus pais fazem, né, uma das primeiras, registrar o seu nascimento. Quando você casa, o que você faz? Você registra a certidão de casamento. Quando você compra um imóvel, você registra aquele imóvel. Quando você tem uma sociedade, você registra o contrato social. Vocês percebem o poder que tem? Você registrar algo, você escriturar, é você realmente escrever. Então, Ana, é importante? Muito. Você mentaliza e você vem para o papel e você escritura, você registra tudo aquilo que você mentalizou. Então, eu vou viver isso, isso e isso, eu vou lançar o meu livro tal, eu vou... E aí, sabe o que é o mais poderoso? É quando você escritura e você coloca como se já aconteceu. Você já coloca agradecendo, eu já fiz muito isso. Obrigada, Deus, pela minha empresa. Obrigada por eu estar vivendo isso, isso e isso. Você pode escriturar. Então, esse, gente, é um passo que não pode passar em branco. Você mentaliza, você registra e depois você verbaliza. O que a gente faz aqui no Boot? Declara comigo. Todo Boot tem uma declaração. Então, você declara. Declara agora que você nunca mais volta atrás. Declara que a partir de hoje vai ser a melhor fase da sua vida. Declara que você tem disciplina, que você é comprometido. Declara, e você começa a declarar. Palavras são sementes, palavras são poder. Então, você mentaliza, você escritura, você verbaliza. E aí, depois que você escreveu, você verbalizou e você mentalizou, você vai para visualizar. Coloca só os verbos, tá? Que vai ficar muito fácil. Primeiro passo, mentalizar. Segundo, escriturar. Terceiro, verbalizar. E o quarto, visualizar. O quarto passo é a visualização, que é exatamente o que nós fazemos no Boot. Primeiro, mentaliza. Depois eu escrevo, depois eu verbalizo e depois eu visualizo, que tá aqui, ó,
A visualização é quando você tira daqui e você traz para cá. Aqui é onde fica aquele kippá dos judeus, sabe? Os judeus colocam o kippá muito aqui. Colocam o kippá aqui. Aqui é onde ficam as suas memórias. Fala comigo assim, memórias. E se você trouxe para cá aquilo, fala comigo assim, já é uma memória. E se é uma memória, já aconteceu. Vocês estão pegando? Se eu trouxe para cá e eu visualizei, aquilo já aconteceu. Por quê? Porque eu já coloquei na memória. E memória é aquilo que já foi. Ficou registrado na minha memória o lançamento do meu livro. Ficou registrado na minha memória a minha palestra. Então, se é uma memória, já aconteceu. Esse é o poder da visualização. E para isso você tem que sentir. Por isso a gente fala, respira fundo, abre um sorriso. Quem já viu a gente falando isso? Abre um sorriso. Aí você sorri. Olha esse multidão de gente te olhando. Visualiza as pessoas chegando perto de você. Visualiza as pessoas te perguntando o que você fez para chegar até aí. Visualiza você com o microfone na mão. Olha para todo mundo te ouvindo. Visualiza você entrando na sua empresa. Você é um grande empresário. Visualiza a sua conta bancária. Visualiza os projetos. Você está sentado agora, assinando um contrato. Agora dá um sorriso. Sorri. Gente, você passou por onde? Você passou pelas suas emoções. Você sentiu. E tem pessoas que é tão forte que na hora que ela visualiza, ela sente a emoção. Eu já fiz visualização que eu chorei. Foi tão real. Por exemplo, essa visualização que eu fui lá na plataforma, eu chorei visualizando. Por isso que quando eu cheguei, 3 meses depois, eu senti exatamente isso. Isso aqui já aconteceu. Eu já vim aqui. Eu já vim aqui na minha mente. Eu já visualizei. Qual a diferença entre mentalização e visualização? A mentalização está aqui na frente, no córtex pré-frontal. A visualização, você só joga a tela mental. A visualização, você tira daqui e traz para cá. A visualização é uma memória, você sente. A mentalização não, mas na visualização passa pelo crivo emocional. É como se aquilo já aconteceu. Então você realmente passa pelas emoções. Então, muitas pessoas choram, você arrepia. Tem momentos que eu estou fazendo boot e tem pessoas que escrevem aqui nos comentários, Ana, eu arrepiei toda. Ana, eu tô chorando. Ana, meu coração está querendo sair pela boca. O que é isso? Você viveu aquilo. E, de novo, a sua mente não sabe se aquilo é real ou imaginário. Se você viveu, se você visualizou, se passou pelo seu crivo emocional, aconteceu. E aí vem o 5º passo, que é o mais desafiador. O primeiro, mentalizar, escriturar, verbalizar, visualizar. E o 5º passo, anota aí, é o mais desafiador e é onde a maioria das pessoas pecam. A maioria das pessoas para nesse passo. Escreve aí o 5º passo. É o realizar. É o 5º passo. O realizar. E o que significa o realizar? É tomar posse. Aquilo já aconteceu. É você não duvidar. O realizar é o que está lá na palavra de Deus. Se você orar de todo o seu coração, sem duvidar, o realizar é a fé. O realizar tira todo tipo de dúvida. Por quê? Porque o teu cérebro, ele vai querer falar que aquilo é mentira. Você tá louco? Isso não aconteceu. Você tá louco? Você não lançou um livro, você não palestrou, você não é esse empresário ainda. Sabe? Ele vai querer te sabotar. E aí entra a sua fé. O realizar é a sua fé. É acontecer. Por isso que o Pablo manda esfregar as mãos, né? Para gerar a sensação, para gerar ali as mãos queimando, sabe? Trazer para o hoje. Porque você foi lá e eu preciso trazer para agora, realizar. Peraí. Esfrega essas mãos. Já é. Tipo assim, cérebro. Já é. Já aconteceu. Não tem mais dúvida. Já aconteceu. E aí, o realizar, você se posiciona na vida como se aquilo já fosse uma realidade.
Por isso que é desafiador, gente. Parece que você vai estar, tipo assim, sendo uma fraude. Parece estar sendo uma fraude. Por quê? Porque você está sentindo algo que ainda não aconteceu. Quem já escutou a história do Pablo? Que ele falava de prosperidade andando uma bicicleta. Mas ele já visualizava. A mente dele já estava lá. Olha o tanto que ele é próspero hoje. Só que ele já era próspero antes de ser. Escreve essa frase aí para mim, para poder o putz do dia. Escreve essa frase. Só vai ser quem já é. Escreve isso aí. Só vai ser quem já é. Isso aí é para dar um putz no cérebro de vocês agora. Só vai ser quem já é. Quando ele falava de prosperidade, ele andava numa bicicleta. Ele não era próspero nem financeiramente, nem era, né, não tinha essa prosperidade de hoje. Só que ele já via, ele já visualizava, ele já realizava. Ele não tinha dúvida. Ele não tinha dúvida. Ana, o que atrapalha a maioria das pessoas? A dúvida. Por isso que o quinto passo é o mais desafiador. É na hora que você tem que realizar. É na hora que você tem que ter fé. É na hora que você dá o passo sem ver o chão. Se você já viu, se Deus falou no seu coração, se isso é para abençoar a sua vida, é a vida de mais pessoas, se essa é a visão, se Deus te deu a palavra, já é. Só vai, realiza, dá o passo. Visualiza aquilo acontecendo, solta um já é dentro do seu quarto. Se posiciona como um governante. O problema é que a gente vive de condição. Você olha para a tua realidade e você fala, não está batendo com a visão. Mas não vai bater mesmo, não. Não vai dar, não vai dar o. Não vai estar alinhadinho. Se tivesse alinhadinho, você não precisava de Deus. Se tivesse alinhadinho, para que fé? Você já tem um dinheiro todo. Você já sabe o caminho todo. É só fazer. Para que você vai precisar de fé para isso? Para que você precisa de Deus? Você já tem tudo pronto. Não precisa. O realizar é a fé. Por isso que o princípio da atração, gente, não adianta só falar. Isso é ignorância. Só você, eu vou ter uma Porsche, eu não tenho Porsche. Eu vou ficar rico, eu não fiquei rico. Esquece isso. Isso aí é pra gente com a mentalidade limitada. O princípio da atração, você precisa agir. Tem que ter ação. Precisa se posicionar. Olha, deixa eu dar meu exemplo. O meu exemplo. Eu visualizei, não visualizei lá na plataforma? Eu mentalizei. Eu escrevi que eu ia estar na plataforma. Eu verbalizava todos os dias. Eu imprimi. Eu imprimi a foto da rua, da plataforma, lá em Alphaville, nunca tinha ido lá. Coloquei assim, ó, em frente ao meu computador. E eu visualizava todos os dias, trazia para a memória. Todos os dias eu visualizava eu na plataforma. E eu realizei. Já aconteceu, eu não tinha dúvidas. O que foi o realizar da Ana? Eu pedi demissão, eu fiz minhas malas, eu mudei para Alphaville. O que significa isso? Ação. O realizar é você se posicionar como se aquilo já aconteceu, dar o passo. Não adianta só ficar visualizando, mentalizando, não vai acontecer se você não se levantar e realizar. Poxa vida, você está esperando o quê? Se Deus já falou, se levanta. Comece a se posicionar de acordo com a promessa e não com a condição. Se você já viu, já aconteceu. Ana, as pessoas vão rir da minha cara. Tá tudo certo. Daqui a pouco você vai trazer para a existência. Todo mundo riu da minha cara quando eu pedi demissão. Pediu demissão de 15 anos de banco. Para poder viver o quê? Um propósito de Deus. A Ana tá louca. A Ana vai voltar para trás. Espera aí. O pessoal do banco achou que eu ia voltar. Eu nunca mais voltei. Porque eu já realizei. Já aconteceu. Eu já me posicionei, já fiz minhas malas. Como o Pablo diz, né? Sai do caixão e quebra a tampa. E comece a se posicionar. Agora, debaixo de quê? De um alinhamento. Daquilo que Deus te mostrou. Daquilo que Deus já te direcionou. Ana, o Espírito Santo me despertou para ouvir isso. Putz, glória a Deus, só vai ser quem já é. Sabe por quê?
Porque nós temos que andar pela fé. Não adianta ficar só na condição. E é impossível agradar a Deus sem fé. Anota aí os versículos que eu trouxe para vocês. Eu trouxe Gálatas 6, 7, né? Então já anota aquilo que você semeia em pensamento, você colhe em realidade. Olha Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você deseja uma vida transformada, comece renovando a sua mente pela palavra de Deus. Muda isso aqui, ó. Lembra que eu disse, tudo começa aqui? Se você não mudar sua mente, e na palavra de Deus diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer experimentar a vontade de Deus? Quer viver o sobrenatural? Transforma a tua mente. Não se molde pelas coisas do mundo. Não siga as coisas mundanas. Nós temos que aumentar a nossa fé. A sua fé é a ponte entre o invisível e Deus e o visível na sua vida. Isso é fé. É a ponte entre o invisível de Deus e o visível da sua vida. Está lá em Hebreus 11, 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé. Você não está vendo ainda, mas já é. Já é. Você atrai o que você acredita. Por isso, alimente a sua fé, não os seus medos. Tem uma frase da palavra de Deus que fala, né? Tá lá em Jó. Aquilo que eu mais temia me sobreveio, veio sobre mim. Não alimenta os seus medos, não. Alimenta a sua fé. Comece a acreditar. Lá em Isaías 55, 8, 9. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos. Pensamentos alinhados com Deus geram resultados alinhados com o céu. Por isso eu disse desde o início, alinha o teu coração ao do Senhor. Alinha teu coração ao coração de Deus. Tudo que você pede, se você crê, você atrai para a sua vida no tempo de Deus. Está lá em Marcos 11, 24. Tudo que pedirdes em oração, crendo que eu receberá, assim será. Tudo que você pedir em oração, crendo, sem duvidar, você vai receber. Olha o poder que tem. O que você confessa com a boca e crê com o coração, manifesta no mundo natural. Olha o poder da palavra. Quando eu falo verbaliza. Posso dar uma tarefa para vocês? Comece a profetizar sobre a tua casa. Chega hoje, homens e mulheres, tá? É quem tá aqui. Se você tá aqui, você foi o que acordou dentro da sua casa. Então, você chega na sua casa hoje e começa a profetizar. Vai passando assim, cada cômodo, e vai profetizando sobre a tua casa. Coloca um louvor e vai declarando palavras boas para a tua casa, para a tua família, para o teu filho, para o teu marido, para a tua esposa. Declara prosperidade sobre o teu lar. Declara tempos de alegria, tempos de leveza, tempos de conquistas extraordinárias. Declara um tempo de abundância sobre a tua família. Declara respostas. Vai declarando assim, ó, sobre a tua casa. Gente, isso tem poder demais. Romanos 10, 10. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Vai confessando, vai declarando, vai profetizando e aumenta a sua fé. Lá em Mateus 6, versículo 22 e 23 está falando, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. O que é isso, Ana? Você atrai aquilo que você mais se conecta. Se você é luz, você atrai luz. Se você é trevas, você atrai trevas. Se você é uma pessoa boa, você vai atrair coisas boas. Se você é uma pessoa ruim, vai atrair coisas ruins. Princípio da atração, você é um imã. O que está saindo de você? Tudo é puro para aqueles que têm olhos puros. A boca fala o que o coração está cheio. O que você está plantando, você vai colher. Você é um imã. O que está saindo de você? O que você vem semeado? Quais são os seus pensamentos? O que está aqui dentro da sua mente? É só pensamento de fracasso? É só medo que você vem alimentando? Muda isso. Olha para a tua realidade, começa a mudar seus pensamentos. Começa a ver coisas que vão te elevar, coisas que vão aumentar a sua energia. Para de ficar vendo só fofoca, só coisa ruim, para de alimentar
os seus sentidos com coisas ruins. Seus pensamentos são portais espirituais. Abra apenas os que levam à presença de Deus. Lá em 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O meu pensamento tem que estar alinhado com o que Deus tem para mim. Então, alimenta mais o teu espírito e não a tua carne. Quem confia no Senhor atrai favor, atrai graça, atrai provisão do alto. Ana, onde é que está isso? Abre Salmos 37. Salmos 37, lá no versículo 4. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Confia em Deus, alinha teu coração ao dele. E ele é fiel para atender os desejos do coração daqueles que o obedecem, daqueles que o agradam. Ana, como é que eu agrado a Deus? É a linguagem de amor de Deus, obediência. Quem sabia que a linguagem do amor de Deus é a obediência? Quer agradar? Deus te ama, tá? Deus ama todo filho. Deus ama todos. Ele ama até o pecador, que ainda não aceitou Jesus, mas tá tudo certo. Ele ama todo mundo. Mas aqueles que agradam a Deus são os que obedecem. Quer agradar a Deus? Obedece os mandamentos. Obedece aquilo que ele te colocou, te confiou. Obedece ao Senhor. A obediência é a linguagem de amor de Deus. Por isso que Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha um coração quebrantado, um coração arrependido, contrito. Davi obedecia os mandamentos de Deus, Davi confiava em Deus, Davi se rasgava, Davi errava, pecava e já ia para os braços do Senhor. Cria em mim um coração puro, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau. Senhor, não afaste de mim a sua face. Senhor, eu sou pecador, me perdoa, estou aqui, preciso de ti. A minha alma angustia, a minha alma está rasgando. Davi era totalmente entregue, Davi confiava no Senhor. Davi enfrentou gigantes. O gigante, né? E por que Davi enfrentou aquele gigante? Porque ele confiava no Deus de Israel, no Deus que ele servia. Davi confiava em Deus. Agrada-te do Senhor e ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Comece a colocar o seu coração alinhado com o coração de Deus. Comece a alinhar. E nós vamos fazer agora um boot poderoso. Poderoso. Qual é o Provérbios do pensamento? Provérbios 23, anota aí. Provérbios 23, lá no versículo 7. Lá fala. Tá? Provérbios 23, 7. Como imagina em sua alma, assim você é. Assim como tu pensas, assim você é. Por quê, Ana? Porque é isso que eu preciso. Sempre gostei dessa passagem. Glória a Deus. Também está em Filipenses, exatamente. Mas se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Gente, se Deus falou, se você já viu, é só dar o passo. A gente ainda somos, né? As pessoas ainda... nós ainda temos pouca fé. Jesus já falava, né? Homens e mulheres de pouca fé. E a fé é um alimento fundamental para o princípio da atração. Para você poder realizar, para você não duvidar. Não duvida. Eu sei que a gente ainda está muito agarrado no mundo e a gente quer ver para crer. Eu quero ver o caminho todo. Eu preciso ter o dinheiro na minha conta. Eu preciso ter a condição favorável. Eu preciso saber tudo primeiro. Eu preciso ter todo o trajeto. Desse jeito não vai. Não dá para a gente ver tudo antes. Não vai dar. E sabe por que eu acho, eu acredito que Deus não dá a visão inteira pra gente? Dá tudo assim? Porque eu acredito muito que se a gente visse tudo, a gente nem começava. Então ele vai entregando, né? De acordo com a sua capacidade. Ele vai te entregando a cruz que você é capaz de carregar.
E quanto mais fé você tem, mais ele vai te entregando. Quanto mais passos você dá, mais ele está te colocando. Quanto mais você anda, se posiciona, age, mais você vai recebendo. Mais sementes ele vai plantando, mais ele vai investindo em você. Quanto maior a sua fé, quanto maior a sua ousadia, quanto maior o seu posicionamento, mais ele te coloca, mais ele sopra teu nome, mais prosperidade ele coloca na tua vida. Por quê? Porque você está obedecendo. Obedecendo. Ana, qual que é o segredo? Alinhar o seu coração à vontade de Deus. Putz, Ana, agora eu estou entendendo tudo. Alinha o teu coração à vontade de Deus. É crucial que os seus desejos estejam alinhados com a vontade dele. Por quê? Porque se tiver, acabou. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Tudo que você pedir de todo o seu coração. Precisa de coragem. A visão é para os corajosos, exatamente. Não tem como, gente. Vai acontecer. Eu quero convidar vocês agora para a gente fazer o boot. Nós vamos colocar agora em prática todos esses 5 passos, tá? Então, nós vamos mentalizar. Então, mentalização é você ter a tela mental, é você saber o que você quer. É simples assim, tá? E aí, você só não sabe o que você quer, mas você vive o que você quer. Aí você traz aqui para trás. Aí é a visualização, tá? E aí é o boot. Então, se você já sabe o que você quer viver, já tem ali a mentalização de onde você quer chegar, ok? Nós vamos verbalizar, visualizar e tomar posse. Já é. E aí depois você pode escrever, viu? Depois você escreve aí, escritura, tudo que você viu, coloca aí no caderno. Isso é importante? Para mim é, tá? Você, não, mas eu não gosto de escrever. Tudo bem, mas eu acredito muito nesse poder da escrita, tá? De você pegar ali e você colocar ali, fazer uma carta para você, escrever ali uma carta para Deus, colocar ali no caderno coisas que você quer viver, entende? E eu já coloco agradecendo. É poderoso. Então vamos lá, fecha os olhos, respira fundo e bora lá, bora fazer o nosso boot poderoso hoje. Poderoso. Bora fazer esse boot incrível. Respira fundo. Solta. Agora, gente, exatamente você vai soltar tudo, tá? Tipo assim, esquece o mundo, silencia o falatório mental, nós vamos levar a sua mente aonde você quer viver, tá? Nós vamos visualizar. E quando eu falar assim, abre um sorriso, sabe? Respira. É para quê? Para trazer verdade. Entende? Você tem que visualizar de novo, você tem que sentir, tá? Agora você já sabe como é que a gente vai viver. Então, respira fundo e bora lá. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Jesus, por essa manhã. Obrigada, Pai, por tamanha clareza. Pai, nós alinhamos agora o nosso coração ao Teu. Pai, o nosso espírito é guiado pelo Teu Espírito. E esse Espírito, Pai, guia a nossa alma. E a nossa alma governa. Governa o corpo, governa nossas emoções, governa sobre as energias na terra. Porque conforme a palavra de Deus diz, o céu, o Senhor fez para ti, mas a terra, o Senhor deu para os homens governarem. Então, Pai, nós vamos governar aqui na terra. E nós tomamos posse de tudo aquilo que já é nosso. Pai, nós compreendemos que o princípio da atração é real. E que nós somos um imã. E que nós atraímos aquilo que nós emanamos. Então agora, Senhor, nós queremos realmente usar esse princípio na nossa vida. Alinhando primeiramente nosso coração ao Teu. Entendendo qual é a Tua vontade para a nossa vida e vivendo a partir dessa vontade. Pai, nós realmente queremos viver o sobrenatural aqui na terra. Respira fundo. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nunca volta vazia. Nós te agradecemos por esse tempo de transformação, de revelação. E hoje,
Hoje foi o dia de despertar. Hoje foi o dia de abrir os olhos espirituais, de renovar a nossa mente, de ajustar o nosso coração. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes nós atraímos o caos porque nós estamos desconectados de Ti. Nós perdemos o foco, nós abrimos portas com pensamentos errados, nós afastamos da Tua verdade. Mas hoje, agora, nós declaramos que é o fim dos ciclos que nos aprisiona. Hoje, Senhor, nós vamos acessar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Chega de viver abaixo do que o Senhor sonhou para cada um que está aqui. Chega de repetir padrões de dor, medo, escassez. Senhor, que cada pessoa que está aqui agora seja tocada por um renovo de fé. Que o Teu Espírito Santo queime nos corações e traga uma nova consciência. Consciência que todos aqui são filhos amados, guardados, prósperos e conduzidos para Ti. Pai, alinha os nossos pensamentos com os Teus. Transforma as nossas palavras. Transforma os nossos sentimentos, os nossos desejos. Nós queremos atrair o céu sobre a terra. Queremos manifestar o Teu reino em tudo que vivemos. Respira fundo. E agora eu quero que você visualize. Visualize agora. Você vivendo aquilo que um dia você mentalizou. Agora é real. Visualiza você subindo nesse palco. Visualiza você com o microfone na mão. Visualiza você lançando o seu livro. Visualiza a sua casa maravilhosa, essa casa com o pé direito alto. Visualiza você com a sua família dentro dessa casa, vivendo momentos extraordinários. Visualiza você fazendo eventos. Visualiza você, grande empresário, chegando na sua empresa com aquele terno alinhado. Visualiza você ajudando pessoas. Visualiza a sua vida sendo canal de vida para outras pessoas. Pai, toda a nossa visualização nós consagramos a Ti, Pai. E com o nosso coração alinhado, nós cremos que tudo isso que nós visualizamos, estamos visualizando, esteja alinhado com o que o Senhor tem para a nossa vida. Visualiza você abençoando outras vidas. Visualiza as pessoas chegando perto de você e te perguntando, como é que você fez isso? Como é que você conseguiu isso? Visualiza você ensinando outras pessoas, transbordando na vida de outras pessoas. Respira fundo. Respira. Olhe para os seus ganhos financeiros. Visualiza aí o seu extrato do banco. Visualiza a sua prosperidade financeira, familiar, conjugal. Visualiza a sua abundância. Começa a dar um sorriso. E você agora está chegando na sua casa. A sua casa é linda. Depois de um dia de trabalho, um dia de transbordo. E você entra na sua casa. E você respira, abre um sorriso. E repete assim comigo. Aquilo que foi um sonho, hoje aconteceu. Aquilo que era uma visualização, hoje eu estou vivendo. Aquilo que parecia tão distante, hoje é real. Abre um sorriso. E olha para essa casa. Olha para a tua energia, olha para a tua família. Olha, tudo isso já é tão real. Olha você, a sua agenda de eventos, a sua agenda de compromissos. Olha as pessoas com quem você está se relacionando. Visualiza você, o que você quer, o que você deseja, e tudo isso que esteja alinhado com o que Deus tem para você. Nada tem egoísmo, nada tem vaidade. Pelo contrário, tudo isso é para te deixar mais potente. As suas empresas são munição, são armamento para trazer o reino, para ajudar pessoas. Quantos empregos você gerou através do teu sim, da tua coragem? Quantas pessoas estão prosperando porque você prosperou? Aí, na porta da sua casa, essa porta grande, linda, de um rei e de uma rainha, você já começa a vir toda a memória de tudo que você já passou, de tudo que você já está vivendo. O quanto isso é real. E o seu coração agora enche de gratidão.
Enche de gratidão. Quem sentir vontade, você ajoelha. Na sua casa, você ajoelha e você dá glórias a Deus. Você fala, Senhor, nem nos meus maiores sonhos eu poderia estar vivendo isso. Obrigada, Pai, porque o Senhor faz infinitamente mais. Você é uma pessoa importante para essa geração. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. E por você ter digo sim, por você ter se posicionado, por você ter sido forte e corajoso, por você ter sido um homem ou uma mulher de fé, que deu passo sem ver o chão, hoje você acessa tudo isso. Hoje você transforma vidas. Hoje a tua vida é importante para muita gente. E você agradece a Deus. E agora começa a agradecer. Você vai ter que declarar mesmo, com a sua boca. Agradece a Deus tudo que você já está vivendo. Obrigada, Jesus. Jesus, eu te agradeço. Te agradeço por essas bênçãos. Te agradeço, Pai, pela minha empresa. Te agradeço, Pai, pelas minhas várias empresas, faturando, Pai, um nível de recurso que eu nunca imaginei. Obrigada, Pai, pelos meus faturamentos de milhões. Obrigada, Pai, pelas pessoas que eu estou atingindo. Obrigada, Pai, pelas vidas que através da minha vida estão sendo transformadas. Obrigada pela minha família. Obrigada, Senhor, pelos meus livros. Obrigada, Pai, pela minha saúde restaurada. Obrigada, Senhor. Obrigada por viver algo que é muito maior do que eu poderia imaginar. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos, pela abundância, pela prosperidade. Obrigada pela minha família. Obrigada pela minha saúde. Obrigada, Pai, por aquelas coisas que o dinheiro nem compra e que são as mais valiosas. Respira fundo. Respira fundo, abre um sorriso e com esse coração cheio de gratidão, você vai começar a esfregar as mãos. E você vai soltar um já é. E eu quero que você esfregue as mãos forte. Eu quero que queime essa mão. Essa mão sua vai queimar. Você vai trazer agora para a realidade. Porque isso aí foi a sua mente que foi lá. Você visualizou, você viveu, você sentiu, você declarou. O seu coração queimou. Você sentiu gratidão. Você sorriu. E agora você vai voltar para cá. Mas você vai esfregar essas mãos para alinhar esse coração com a sua mente. E você vai soltar aí um já é. Esfrega essas mãos e solta aí um já é. Já é, já é. Já é, já aconteceu. E agora é só tomar posse. Agora é só realizar. Agora é só você se posicionar como se tudo isso já fosse uma realidade. Porque já é, você já viu? Você já viu? Você viu comigo? Porque eu vi. Eu vi. E eu arrepiei todinha. Eu fui lá. E agora já é. Tudo acontece no tempo de Deus. E Deus já está preparando. Se a sua mente já foi, se você visualizou, Deus já preparou. Já aconteceu. Já é. Que Deus abençoe a vida de vocês. Meu Deus, foi sobrenatural, foi também? Vocês não viajaram, não? Gente, isso é verdade. Eu fui lá e voltei. Glória a Deus por isso. Te amo, Ana, também, gente. Amo todos vocês em Cristo. Glória a Deus, Ana, por sua vida. Eu chorei muito, olha aqui. Aleluia. Eu vi também. Glória a Deus. Glória a Deus, Ana, eu sempre ajoelho. Aprendi com você. Que lindo. Glória a Deus, é lindo. Alegria, alegria, alegria. Ana, eu até chorei, me emocionei. Olha que lindo, eu fui longe. Gratidão. Agora imagina você fazendo isso todos os dias. Imagina você alinhando o seu coração. Por que a gente começa o boot? Pai, a ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. A ti eu rendo graças, eu já agradeço. Para receber o milagre, eu já agradeço, porque eu já tomei posse. Obrigada, já é. Porque o Senhor é bom, aqui eu acesso a bondade infinita de Deus. E você sempre me ouve, tendo a certeza que a minha oração vai chegar no teu coração. Então, a ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Pai, eu alinho meu coração ao teu agora. O que você está dizendo? Tudo que eu visualizar, Pai. Se é o que o Senhor tem para mim, eu já tomo posse. Você alinha o seu coração. E aquilo que é vaidade vai ficar no caminho. Não importa. Mas aquilo que é do Senhor, com o coração alinhado, vai acontecer. Vai acontecer.
Que boot poderoso, meu coração tá queimando. Eu também, viu? Foi forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês imensamente. Eu sou MPF. Ai, maravilhosa. Cadê as minhas MPFs? Eu falei para vocês ontem que eu estaria aqui hoje, hein? Quem são minhas MPFs? Mulheres lindas, prósperas e femininas. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Gente, que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Quem não me segue ainda no Instagram, Ana Luquini, tá aqui, ó. É um prazer ter vocês acompanhando o nosso trabalho. Quem for vir para Paris, vem aqui visitar a gente, aqui na plataforma, a gente tem evento sempre, e estamos aqui tocando terror na terra, e eu sei que vocês estão tocando aí também aonde vocês estiverem, viu? Não desiste, não retrocede, Ana é transbordante demais, glória a Deus, toda honra, toda glória eu dou ao Senhor. Que Deus abençoe vocês imensamente. Ana, você dá uma guinada na multidão, glória a Deus. Obrigada, Ana, por acessar tanta sabedoria de Deus. Amém. Ai, glória a Deus. Ana, estou chorando. Amém. Glória a Deus. Gente, que Deus abençoe vocês. Vai ser lindo. Já é. Já é. Já aconteceu. Só vai ser quem já é. Vamos fazer um print? E coloca essa frase aí. Só vai ser quem já é. Beijo, beijo, beijo e até a próxima. Pelotão 459, batalhão. Ninguém segura vocês mais não, gente. Já foi. Beijo, beijo, beijo e até.